Fala pessoal, bora praticar um pouco de TDD com Java a partir do kata do jogo de boliche? Bom, o que é o kata do jogo de boliche, né? Ele foi proposto pelo Robert Martin, então eu vou reproduzir aqui com vocês ah, o processo do treinamento de como desenvolver a solução. Ele é um kata muito interessante porque ele, a priori, quando você vai fazer o design primeiro e teste depois, dá a impressão que você tem que construir um design um pouco mais elaborado. Só que quando você faz com TDD, você percebe que, na verdade, o problema é bastante simples. Então, o que é um jogo de boliche, né? Como é que a gente pode explicar um jogo de boliche? Bom, o jogador ele joga 10 frames e cada frame, as bolas, os pinos são colocados lá na frente e ele tem 10 pinos para derrubar. E ele tem duas chances de derrubar os 10 pinos, tá? Então ele joga uma bola, derruba uma quantidade de pinos, depois ele joga outra bola e derruba outra quantidade de pinos. A, a pontuação daquele frame é o número de pinos que ele derrubou naquelas duas tentativas, tá? Então ele derrubou 3 pinos, depois ele jogou a bola, tinha mais 7 lá, ele derrubou outros 3, ele pontua 6. E existem dois casos particulares, que é quando ele consegue derrubar os 10 pinos com as duas jogadas, a gente chama isso de spare, tá? No spare ele ganha um bônus. O que é o bônus? É o número de pinos que ele derruba no próximo frame. Então no primeiro frame ele derrubou os 10 pinos, ele vai jogar uma bola para derrubar o do segundo frame, e aí a primeira jogada dele da bola, o que ele derrubar, ele ganha de bônus no primeiro frame, tá? Então vamos supor que no segundo frame ele derrubou mais 3 bolas, ele vai ganhar 3 de bônus. E existe o segundo caso, que é quando logo na primeira jogada de um frame, ele joga a bola e derruba os 10 pinos. Nesse caso, o frame já está acabado, não tem a segunda jogada. E aí, o que ele vai ganhar de bônus são os dois próximos lançamentos que acontecem a partir daquele frame que teoricamente se encerrou. Então, vamos supor que ele joga na primeira rodada, derruba os 10 pinos, depois ele joga no segundo frame lá, derruba 2 e depois mais 3. Então, ele vai pontuar no primeiro frame 15, tá? Então, quando a gente... existe uma regra particular também, tá? Que é como o último frame não tem próximo frame, então ele pode jogar até 3 bolas no último frame. Então, vamos supor, ele derruba 5, depois derruba 5, então ele tem um spare, ele tem a chance de jogar mais uma bola para completar o bônus dele. Agora, se ele derrubou tudo de primeira, mesmo assim ele vai jogar mais 2 bolas e vai ficar então com 3 lançamentos no último frame. Isso quando tem spare ou quando tem o strike no último frame, tá? E o jogo do boliche consiste em implementar esse conjunto de jogadas de bola ao longo dos frames, e o que a gente vai testar é qual é a pontuação final do jogo de boliche. Então o objetivo do kata é jogar as diferentes configurações de bola e garantir que a gente está fazendo a soma da pontuação do jogo de boliche corretamente. Então, como a gente usa TDD, a gente primeiro vai escrever uma classe de teste e desenvolver um teste, fazer aquele teste falhar, depois a gente vai escrever alguma coisa na classe de produção que vai fazer aquele teste passar. E a gente vai analisar a cada ciclo de TDD se existe alguma refatoração para fazer. Então a gente desenvolve o teste, desenvolve a solução que faz o teste passar, e depois a gente refatora e segue nesse ciclo. Então vamos ver como é que isso vai acontecer? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma classe de teste dentro do pacote. Eu já tenho no meu POM uma dependência para o JUnit e outra para o AssertJ, tá? Então, vou escrever primeiro método de teste, que é o método no qual eu vou testar o caso base mais simples possível, que é como se o Lucas estivesse jogando boliche. Eu acerto todas as bolas na canaleta e não pontuo nada, porque eu sou muito ruim de boliche. Então, a gente chama a canaleta em inglês de gutter. Então, a gente não deve pontuar nada, né? Num jogo de canaleta. E agora eu vou escrever o teste como se eu tivesse a classe de produção. No começo ele não vai compilar, mas depois a gente faz ele compilar e faz o teste passar.
Agora que eu criei o jogo, eu preciso jogar 20 bolas, né? São 2 em cada frame 10 vezes. E essas 20 bolas eu vou errar todas, então eu vou derrubar 0 pinos. Então, eu vou fazer o meu game.row, que é o método que eu ainda vou precisar criar, passando 0. E depois eu vou verificar que o meu game.score, que é o método que eu ainda vou criar, está pedindo para importar aqui. Nenhum dos dois. O import static aqui. Que ele is equal to 0 aqui. Então, vou fazer um assert, tá? Que o jogo o score do jogo total é 0. Só que se eu colocar isso para rodar, é claro, ele vai dar erro porque está faltando coisa, tá? Ainda está faltando, está reclamando até de ponto e vírgula que eu não sei aonde. Mas vamos criar primeiro as classes aqui. Então, primeiro eu crio a classe, tomando cuidado para criar a classe no pacote de produção, né? O source. Depois eu estou usando o próprio IntelliJ aqui para poder fazer a criação dos métodos, da assinatura dos métodos. Então, o meu método row vai ter o número de pins que eu derrubei. E o meu método score vai ser do tipo int aqui, tá? Vou retornar -1 para começar, porque 0 é um resultado válido, tá? Então, teoricamente, eu tenho meu teste aqui. E vamos botar ele para rodar. Onde que eu esqueci o ponto e vírgula? Depois do import. Ok. Pronto, nosso teste está funcionando. Quer dizer, ele não está funcionando, né? Ele funciona, mas não passa. E agora a gente vai escrever um código de produção que faça isso aqui passar. Então, vamos começar aqui fazendo o teste passar de uma maneira da mais simples possível, né? Os baby steps. Se eu não pontuei nada, então eu não acertei nenhum pino, né? O total, meu score é 0. Então, se eu fizer isso aqui, meu teste passa. A primeira implementação eu já tenho. Nossa, mas parece que você está trapaceando. No começo parece, porque a gente vai construindo a aplicação aos poucos e aí a gente vai criando, vai moldando o desenvolvimento de acordo com os testes. É o Test Driven Development. Então, vamos criar um segundo teste aqui, que é aquele que eu jogo as bolas e sempre derrubo 2 pinos, tá? Então, daria 20, né? Porque 20 jogadas a 2 daria 40, na verdade. Então, deve pontuar 40 se sempre pontua 2. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, game igual a new game. Agora não vai dar mais problema que eu tenho. Vou fazer ele jogar 20 vezes. E aí aqui eu vou fazer o game.row com 2 pinos. E agora tem que dar 40, né? 20 jogadas de 2 pontos cada. Então, assert that game.score is equal to 40. Quando eu rodar esse método, obviamente ele vai falhar. Então eu venho no meu método score e eu tenho que dar uma implementação mínima aqui para que isso funcione. Eu preciso acumular o meu score, tá? Então, crio uma variável score aqui. O valor padrão dela vai ser 0, né? Então, cada vez que eu receber um novo row, eu vou incrementar o meu score com o número de pinos que for derrubado e depois eu vou retornar o score aqui. Feito isso, temos 2 testes passando. Só que depois do falhar, passar, a gente tem a etapa de refatorar. Código de teste é tão importante quanto o código de produção. Então, se eu olhar aqui, eu tenho repetições, eu não quero repetir código, tá? Então, a gente pode usar o que o JUnit tem pra gente, que é o
before each, que vai instanciar o game cada vez que um teste rodar, tá? Então, eu vou fazer um método setup, anotado com before each. Aqui em cima, eu vou criar um game. E aqui, eu vou inicializar o game. Eu vou evitar de colocar o after each aqui, porque eu não estou consumindo muito recurso, não estou abrindo nada. Deixar o próprio coletor de lixo fazer o serviço. Então agora eu posso abrir mão disso, posso abrir mão disso. Notando que eu tenho aqui uma repetição também novamente. Só varia o que eu estou passando de pontuação. Estou jogando 20 vezes em cada. Então se eu extrair isso daqui em um método, posso chamar ele de row many, que vai jogar vários, tá? E aí eu vou aceitar o que ele está me passando aqui, que é usar o parâmetro, tá? Então row many com 0 e row many com 2. Vou jogar isso para o final, porque fica os testes mais organizados aqui. E aí aqui o número de pins é o que eu vou jogar, tá? Então feito o teste aqui, ok, refatorei, testo novamente para ver se eu não estraguei nada, 2 testes passando. Agora eu preciso testar como que a gente faz para implementar o tal do spare, que é quando eu derrubo com 2 jogadas todos os pinos e por isso a pontuação daquele frame vai ser somado à próxima jogada. Então eu vou colocar aqui deve obter bônus se consegue um spare. E aí agora eu não posso fazer jogar vários, porque senão todas as pontuações vão ser iguais. Eu preciso primeiro rolar algumas bolas aqui, né? Primeira vai ser vou derrubar aí, por exemplo, 3. Depois eu vou derrubar os outros 7. E depois eu vou derrubar mais 7. Porque aí eu preciso saber para poder saber quantos que eu vou obter de ponto na minha pontuação final do jogo. Agora que eu já joguei tudo isso, eu vou ter que fazer um for para jogar o restante. Então 0. Faltam 17 jogadas. A priori, né? E agora eu vou fazer o row, o game.row, jogando tudo na canaleta. E aí minha pontuação vai ter que ser o quê? Vai ser o 10 que eu consegui, mais 7 de bônus, 17, mais o 7 aqui dessa jogada que vai se somar no segundo frame. Então, 17 mais 4, 24. Opa, aqui 24 vai ser depois. Então, vai ser game.score is equal to 24. Vou rodar. E ele falhou, porque eu não tenho uma implementação de spare. Aí eu venho na minha implementação aqui e preciso pensar uma lógica para que eu consiga fazer isso. Basicamente aqui eu estou mentindo, né? Porque eu não estou calculando o score, estou só retornando o score. E eu estou calculando aqui. Então eu preciso salvar. Se eu colocar uma flag aqui para pegar o anterior, vai virar um monte de if e else para eu conseguir ter que ficar gerenciando. O ideal é que eu consiga guardar o que eu obtive a cada frame, tá? Então eu vou precisar aqui, criar um array de inteiros, tá? E nesse array de inteiros, vou chamar aqui de rows, número de vezes que eu rolei, vai ser um array que vai ter 21 posições. Por que 21? Porque se na última jogada das 20 eu conseguir um spare, eu tenho que jogar mais uma bola, tá? Mais uma bola para tentar acertar. No caso do strike, também vai dar 21, porque na 19ª eu consigo strike e depois eu jogo mais 2, vai dar 21, tá? E eu preciso manter um contador para isso. Então, private int row, vou chamar aqui de number
of rows. Não preciso nem inicializar, ele começa de 0. E agora aqui, o que eu vou fazer é armazenar os rows. Rows no índice number of row recebe número de pins. Só que eu preciso incrementar para a próxima jogada. Então, o mais aqui para ele já deixar o cursor para que a próxima jogada, o próximo row meu caia na posição certa. E agora aqui, o intuitivo seria fazer o seguinte, iterar, né, e ir somando. Então, se eu fizer uma iteração dos 21 aqui e for somando o que tem nos 21, eu preciso do score aqui, score, vou acumulando o rows no índice i e retornar esse score. Meus 2 primeiros testes devem continuar passando, e estão passando, mas eu não estou tendo aquele bônus de 7 aqui. Poderia colocar um if aqui para verificar se as duas jogadas somam 10, tá? E depois pegar o bônus. Só que no próximo caso, já pensando num design mais inteligente, se eu jogar um strike, eu não vou ocupar as 21 posições, porque quando eu jogo um strike, o meu frame está acabado, já terminou. Então, não dá para saber quantas bolas eu vou jogar no jogo a priori. Dá para saber que eu vou ter 10 frames. Então, se eu trocar esse 20 por 10 e colocar aqui o índice do frame que eu estou andando, né, o índice que eu estou no frame, quantas bolas eu já calculei, eu consigo ir de frame em frame. Então, eu vou colocar um int row index igual a 0, porque esse row index é a jogada que eu fiz para cada uma delas eu vou ter que percorrer. Só que eu vou percorrer frame a frame. Então, agora eu consigo fazer o seguinte. Primeiro, aqui eu vou, em vez de i, eu vou de row index em row index. Vou passar por todas as bolas que eu joguei. E para cada, vamos falar que eu ainda não tenho nenhum spare, nenhum strike, então para cada um dos frames, eu vou ter que fazer o meu row index andar mais 2, tá? Row index mais igual 2. Por que 2? Porque eu já vou calcular quantos pontos eu fiz, só que aqui não só no row index, porque eu não estou pegando o frame, eu estou pegando a bolinha de cada frame, row index mais 1. Ou seja, estou percorrendo todas, pegando a primeira bola do frame, a segunda bola do frame, e depois eu estou pulando para o próximo frame, porque eu joguei 2 bolas. Então, quando eu for para o próximo frame, o índice tem que estar 2 para frente. Se eu rodar esse teste de novo, tem que passar os 2 anteriores. O último não vai passar porque eu ainda não implementei. Mas agora eu já estou pronto para tentar fazer uma solução. Então, agora eu posso fazer o seguinte. Se o meu row index mais o row index mais 1 for igual a 10, ou seja, esse frame que eu tô foi um spare, então eu preciso dar o bônus. O que é o bônus, então? Eu vou ter que fazer um else aqui para ele não entrar 2 vezes. Nesse else aqui eu vou fazer o meu score. Vai ser o quê? Vai ser 10, porque ele fez os 10. Só que eu vou ter que colocar a próxima jogada do próximo frame, ou seja, o índice deslocado de 2. O primeiro e o segundo são desse frame, o próximo, o 0 e o 1, né, são desse frame, e o 2, índice deslocado, é o próximo. Então, row index mais 2. Vou pegar a primeira bola do próximo frame. E aqui eu preciso incrementar também. De quanto? Como eu joguei 2 bolas, no próximo frame eu preciso incrementar o índice da bola de 2. Então, esse aqui eu posso deixar por enquanto fora aqui. Agora eu rodo meu teste e
Percebo que todos os testes passaram. Volto para cá. Olho, por enquanto não vou refatorar nada, vou criar mais um teste aqui, tá? Que é o teste para testar o strike, tá? Então, eu vou colocar aqui, deve ganhar bônus se faz um strike. Mais ou menos a mesma lógica, tá? Vamos lá, game.row 10, ou seja, eu fiz um strike. E depois aqui eu vou fazer um game.row 5. Vou precisar jogar o resto das bolas. Então, for... Agora eu não vou jogar 20, né? Eu joguei a primeira, já foram duas, consumiram duas. Eu joguei a segunda. Vou precisar jogar uma terceira bola, inclusive, que eu não coloquei aqui, porque ele ganha o bônus das duas próximas bolas. Então eu vou jogar 16 vezes aqui. Os dois primeiros frames terão acabado, tá? Então eu vou jogar mais uma bola aqui, sem fazer um strike, tá? Para poder rolar 16 vezes aqui o restante. Então eu vou colocar aqui Gutter também, vai jogar na calha. E o meu game, o meu assert aqui, do game.score, deve ser igual a quanto? Vai ser o 10, vamos pegar o primeiro frame, é o 10 mais as duas próximas jogadas, dá 18. 18 mais 8. 18 mais 8. 26. Por que mais 8? Porque esse aqui já está feito o segundo frame. Então o primeiro frame valeu os 10 mais as duas próximas jogadas, 18. E o segundo frame valeu o próprio frame, né? Que é 5 mais 8. 5 mais 3, 8. Então 18 mais 8, 26. Coloco para rodar e o nosso teste vai falhar. Falhou. E ainda reclamou ainda que deu um índice a mais aqui. Porque eu estou jogando 16 vezes. Faltam 0, 1, 16. Joguei a primeira vez. Depois eu joguei outras duas. Teoricamente não era para estar dando problema nisso aqui. Deve ter algum bug que a gente já vai descobrir. Tá, mas vamos implementar aqui. Aqui eu estou indo até 20, tá? Também não. Então, vamos ver ali. Então, vamos nesse row many. Não é o row many que eu chamo aqui, porque o row many está jogando 20 vezes, perdão. É o game.row e aqui 0 por 16 vezes. Pronto. Agora ele rodou, mas ele deu aqui a diferença, né, que ele não ganhou o bônus. Então, vamos implementar o método aqui para poder satisfazer. A lógica é mais ou menos a mesma, né? Por quê? Porque agora eu tenho que verificar novamente se eu tenho strike. Então, if rows.rowindex igual a 10, então ele tem o strike. Qual que vai ser a pontuação? Vai ser o score mais 10 mais as duas próximas jogadas, que é mais ou menos a mesma coisa que esse carinha aqui. E agora, para eu ir para o próximo frame, eu não tenho que pular dois, eu tenho que pular um só, porque o meu frame já acabou e eu joguei uma única vez. Então a próxima bola já pertence a outro frame. Então o meu score aqui, score no meu row index, vai ser só mais um. E eu tenho que ajustar algumas coisas. Eu preciso do else, porque ele nunca vai ser spare e strike junto. E agora esses dois caras aqui eu vou ter que replicar aqui. Porque se ele entrar em um, ele não vai entrar no outro. E vamos colocar para rodar. Ainda não passou, deu 33. Por que que deu 33? Será que eu fiz a conta errada no teste?
10 com 18. 18. 18 mais 8, 26. Ah, aqui não é index, é mais 1 e aqui é mais 2. Notem que a especificação ajuda muito a gente, porque quando a gente faz o teste primeiro, a gente tem a certeza, e tem que tomar muita atenção na hora de especificar o teste, que a nossa implementação ainda não está ok. O teste serve como uma rede de proteção para o nosso desenvolvimento. A gente não continua a desenvolver enquanto tiver um teste falhando. Então vamos colocar aqui e vamos ver se funciona. Agora passou. Vamos rodar todos os testes. Tá? Para ter certeza que eu não estraguei nada. Então, 4 testes passaram. Nosso código está bem feio. Tá? Então vamos fazer algumas refatorações aqui. Primeira, eu posso pôr um final aqui que o IntelliJ está reclamando, porque eu não mudo a instância do meu row, só vou adicionando coisas em cima. E aqui tem um monte de código nebuloso. Se alguém olhar isso aqui, não sabe o que o código está fazendo. Então, primeira coisa, isso aqui representa um strike. Então, eu vou refatorar isso aqui fazendo um método que documenta o nosso código. Strike. Perguntando se for um strike, fica mais fácil de... o índice da bola rolada é um strike. Se for, a gente vai somar isso aqui. Mas como eu mesmo errei, imagina daqui a um tempo eu olhar esse código. Se eu rodar isso aqui de novo, não vou lembrar o porquê que é. Então, eu vou chamar isso aqui por um nome melhor. Ele não está puxando, eu vou criar um método aqui sozinho, tá? Que vai ser um private int strike bônus. Vou passar o row index. E vou retornar esse cara aqui. E vou trocar isso aqui por um strike bônus row index. Rodo o meu código para ver se a refatoração não quebrou nada. Quebrou. Rodo de novo. Ok, está tudo passando. Posso continuar refatorando. Aqui, mesma lógica, está um pouco nebuloso. Ó. Então, vamos trocar isso aqui por um isSpare. Ok. E podemos trocar isso aqui por um spare bônus. Perdão. Aqui, spare bônus. Não quero mudar em lugar nenhum, senão ele vai atrapalhar meu código. Só aqui mesmo. E aqui também, para ficar mais claro, eu estou somando a pontuação de um frame. Então, vamos extrair isso aqui como frame score. Não quero trocar em nenhum outro lugar. Agora o nosso código está falando por si, tá? Só vou acertar a posição de algumas coisas pela ordem de leitura que está lá em cima. Então isso aqui acontece primeiro. Esse cara aqui strike bônus. Depois o spare vem antes do spare e o frame score vem por último. Parece bobagem isso que eu estou fazendo, mas isso é uma das coisas que está no livro do Clean Code, porque os métodos aparecem pela ordem que eles são usados. Ó. Primeiro isStrike, strike bônus, strike bônus. Então facilita a gente ler como se estivesse lendo um texto. Tá? Tem mais alguma coisa que a gente pode refatorar aqui? Tem. Eu só estou usando o score lá dentro. Eu não estou usando o score em lugar nenhum. Tá? Então o score ele não precisa estar no escopo da classe. Vamos diminuir o escopo dele. Vamos jogar ele para cá. Não tem modificador de acesso dentro de método. E eu preciso inicializar ele com 0, porque eu estou no escopo do método. Ok. Nessa classe, até agora, parece que está tudo legal. Vamos na classe de teste, vamos refatorar ela um pouco. Vamos rodar mais uma vez o teste, para poder ver se eu não quebrei nada. Ok. Isso aqui está feio, eu já podia ter até mexido antes, tá? Que eu estou repetindo a mesma lógica desse row many.
poderia passar um parâmetro a mais e falar quantas vezes eu quero rodar, né? Jogar a bola. Aqui, number of rows. E aqui, em vez de eu ir até 20, eu vou para number of rows. Ok. Agora aqui eu vou até 16. Tá? Então, row many, vou jogar 16 vezes 0. Number of rows. Aqui eu vou jogar 17 vezes. Então, row many 17, 0. Aqui eu só preciso jogar 20, preciso jogar os 20. E aqui eu preciso jogar os 20. Roda novamente o teste. Olha como o teste é a nossa segurança, que a gente não está estragando nada. Essa é uma das vantagens do TDD. Tá? A gente vai crescendo incrementalmente a solução, sem adicionar funcionalidades desnecessárias. Tá? Seguindo aquele princípio do IAGNI, né, que é you are not going to use it silly or stupid, né, que é você não vai precisar disso, bobão ou estúpido, que a gente tende a fazer um over-engineering, fazer um design maior do que a gente precisa. Agora também aqui está meio nebuloso, para quem olha o teste, fala por que está rodando. A gente pode pegar esse cara aqui e transformar ele num método para ficar mais claro, tá? Que seria row spare. Ou seja, não quero manter, vou manter o original. Esse spare, quando alguém olhar, vai saber o que eu estou fazendo. Eu vou jogar ele aqui embaixo. Quando alguém tiver um row spare aqui, vai ficar muito claro para quem está rodando que ele rodou um spare e jogou mais uma bola só. E aqui, ó, podemos chamar isso aqui de, embora seja apenas uma assinatura, né, mas para seguir o padrão, um row strike. Vou colocar isso aqui para baixo. Olhar bem para a nossa solução aqui, ver se está passando alguma coisa. Opa, não vou precisar disso. Nosso método está bonitinho. Rodo novamente, tudo funcionando. Vamos para o próximo teste. O que a gente precisa testar agora é uma condição limite, né? Que seria a gente testou o que é não pontuar nada, a gente tem que testar o que é pontuar tudo. Tá? Então, quanto que é pontuar tudo? Imagine que cada vez que eu jogo uma bola, eu derrubo tudo. Então, joguei, ganhei 10 pontos, eu tenho direito a mais duas, somar a minha pontuação do strike às próximas duas rodadas, que são, por consequência, 10 e 10 novamente. Então, para cada frame, eu vou ter 30 pontos, né, que é 10 mais os próximos 10 e 10. Então, somando os 10 frames, eu vou ter 300 pontos se eu fizer todos os strikes. E eu não vou jogar 20, eu vou jogar 12, né, porque na 10ª vez que eu jogar, eu vou precisar jogar mais duas, então 12. Então, should get 300 if strike all frames. E agora aqui eu vou chamar um row many, passando 12 vezes 10 pinos, e vou verificar aqui, assert that, game.score is equal to 300. E passou. Por que passou, pessoal? Passou simplesmente porque terminou o problema, tá? Poderia criar outros testes? Sim, mas pelo TDD, o que o TDD diz para mim é que eu não devo criar mais testes do que eu preciso para fazer a minha aplicação falhar. Então, eu vou sempre criar um teste e fazer com aquele teste que a aplicação falhe. Se eu não conseguir falhar, eu vou ter que procurar um outro teste que faça com que aquilo falhe. Como o problema do bowling game, ele não contempla overflow, por exemplo, do array,
quantas bolas você está jogando, se eu estou passando o número de pins positivo ou negativo, ele não valida esse tipo de dados, está na proposta. Eu não preciso, por exemplo, testar se eu estou jogando todos os spare para ver se ele chega até 21, tá? Porque se a pontuação aqui está somando certinho e já está fazendo o cálculo de um spare, teoricamente minha implementação está terminada, está simples. Se vocês olharem o código aqui, ó, parece muito mais simples do que a gente imaginava, numa solução que a gente pensa primeiro o design, tenta fazer uma engenharia e talvez acabe usando coisas demais. Por exemplo, se você for implementar isso usando design a priori tudo e depois testar, a gente tende a pegar um problema que é simples, que é o do jogo, e criar classes como frame, como pin, como spare, e aí acaba que a gente vai criando uma solução mais complexa do que ela deveria ser, tá? Nota que não é um design pobre, isso por um exemplo simples, tá bem elaborado e está na medida. A gente não precisa fazer um negócio muito grande quando o problema não é tão pequeno, tá? Quer dizer, quando o problema é pequeno. Então, eu espero que vocês tenham gostado. O TDD não é só para brincadeiras assim, dá para desenvolver um sistema inteiro, tá? Eu já desenvolvi, está no Git, eu coloco na descrição do vídeo, está no GitHub, um jogo de truco inteiro que funciona com React, que funciona com desktop, né, com JavaFX e também no console, e simula bots jogando contra bots. Tudo isso com TDD, tá? Então, o TDD é um jeito diferente de desenvolver, uma filosofia de desenvolvimento que traz algumas vantagens. A gente vai ter uma cobertura do código melhor, a gente vai ter mais segurança para refatorar, não mexer, a gente tem medo de mexer no código e inserir novos defeitos, então essa é a grande vantagem. Espero que vocês tenham gostado, um abraço.